Eu estava precisando dessa mesa ali perto de mim, para eu poder falar com as crianças, que eu vou mostrar umas coisas para elas e vou... Você quer pegar de um lado, eu pego do outro? Isso. É assim. Aí... Põe aqui perto, eu vou sentar por aqui. Isso, tá ótimo. Agora eu quero as crianças aqui junto de mim. Venham cá, sentam aqui comigo. Mas olha, aqui é diferente, não é como na vida. Os menores primeiro, os maiores atrás, tá certo? Então os menorzinhos ficam aqui pertinho, os maiores vão deixando os menorzinhos na frente, que na vida é o contrário. Na vida os maiores é que tomam todo o espaço, chegam primeiro, tiram todas as vantagens, e os menores é que ficam para trás. Aqui não. Aqui a gente faz diferente. Pode sentar aqui, gente. Senta para cá. Pode sentar ali no chão, se não tiver mais espaço ali. Isso. Agora é o seguinte. Agora eu quero combinar uma coisa com vocês. Vamos ficar sentadinho aqui, mas eu quero combinar com vocês de me ouvirem, eu falo e vocês me ouvem. E quando eu perguntar alguma coisa para vocês, vocês respondem. Tá certo? Quem responder tudo certinho está valendo uma passagem para a Ucrânia, tá certo? Tá bem? Quem responder tudo certinho ganha uma passagem para fazer turismo em Gaza. Muito bem. Paulo Influencer. Paulo Influencer. A gente sabe que o influencer é aquele que usa as redes sociais, as redes de mídia, o canal de YouTube, ou seja lá o que for, para influenciar pessoas, para mostrarem coisas às pessoas, para as pessoas fazerem iguais a ele, ou para as pessoas formarem suas opiniões a partir das opiniões deles. Muito bem, vocês aprenderam aqui que Jesus é o nosso maior influencer. Mas hoje a gente vai falar de Paulo, que aprendeu muito com Jesus e que também foi um grande influencer porque aprendeu muito com Jesus. Então eu vou ler com vocês alguns textos da Bíblia que vai aparecer ali escrito, olha. O pessoal vai botar os textos ali, a gente vai lendo e a gente vai falando aqui sobre esses textos, tá bom? Então vamos lá, vamos para o primeiro texto, tá aqui, Atos 9:15, quem sabe ler, lê junto comigo. Vocês aí atrás também. Eu escolhi esse homem para anunciar a minha mensagem a muitas pessoas e até aos reis. A respeito de quem que esse texto está falando? Paulo. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês... Raquel, por favor, eu esqueci de pegar. Me pega um microfone desses, mas devidamente desligado. Tá bom, isso. O que é isso aqui? Para que serve? Para falar, para cantar, mas você usa o microfone para quem está do lado de lá poder fazer o quê? Ouvir você. Quando tem muita gente, você usa o microfone para a pessoa ouvir você. No tempo de Paulo, não tinha microfone, não existia microfone. Mas Paulo foi um influencer que, como disse o texto, se tornou um microfone de Deus para que todo mundo ouvisse a mensagem do Evangelho. Então, um influencer bom é aquele que consegue ser ouvido. É aquele que consegue fazer com que as pessoas prestem atenção nele. E Paulo conseguiu. Embora não tivesse microfone no tempo dele, Paulo conseguiu ser ouvido por muita gente e conseguiu levar muita gente ao conhecimento do Evangelho e conseguiu levar muita gente até a vida transformada por Jesus. Então Paulo foi um microfone de Deus, um microfone do Evangelho para que muitos ouvissem o Evangelho. Muito bem, vamos deixar o microfone aqui, ninguém mexe, ele dá choque, vamos lá. A gente apavora mesmo. Bom,
O que é isso aqui? É uma folha. Pega. Pega aqui. Vê se isso é planta. Isso é uma planta? Não. O que é? É uma folha. É uma imitação. Que folha? É uma folha. Não é uma planta de verdade. É uma imitação. Que folha? Parece, mas não é. É muito igual. Uma imitação de planta. Mas o que é isso aqui? Plástico. É plástico, olha, não é uma planta de verdade. Isso aqui é o seguinte. Paulo era um influencer, mas ele, como influencer, não falsificava as coisas. Isso aqui está muito parecido com uma planta, mas não é uma planta, não tem vida. Tá bem? Então vamos ver o segundo texto ali, olha. O outro texto ali, vamos lá. Todos os dias, os que ouviam as pregações de Paulo estudavam as Escrituras para saber se o que Paulo dizia era... Paulo falava e o pessoal ia lá olhar para ver se Paulo realmente estava falando a verdade ou se estava fazendo fake news. Se estava contando mentira. E aqui a gente tem uma segunda característica de Paulo como influencer. Ele era um microfone de Deus, mas ao mesmo tempo ele falava coisas que eram reais, que eram verdadeiras, que o pessoal ali, quando ia ver nas Escrituras, era realmente aquilo que Paulo estava falando. Hoje a gente tem um monte de influencer falando fake news. Fake news o que é? É uma coisa que parece verdade. Então você vai na internet, tem um monte de mentira. E o pessoal fica passando essas mentiras de WhatsApp para WhatsApp. Não vai nem conferir se é verdade. As pessoas recebem aquilo, em vez de conferir se é verdade, elas vão passando para frente. E aí vai disseminando uma mentira. O que me impressiona muito é que tem um monte de crente espalhando fake news. Um monte de crente que vê, não confere se é verdade e passa aquilo adiante como se fosse verdade. Paulo, como um verdadeiro influencer, deixou a lição para a gente de que o verdadeiro influencer fala o que é verdade. Não passa mentira, não passa desinformação, não passa o que não é correspondente ao verdadeiro. O pessoal lá ia ver se Paulo realmente estava falando a verdade, e ele estava falando a verdade. O que ele dizia estava realmente nas Escrituras. Então vamos lembrar que não adianta a gente ser uma planta de Deus. A gente tem que ser uma planta verdadeira. Não adianta a gente falar coisas a respeito de Deus. A gente tem que falar coisas que realmente sejam ensinadas pelo Evangelho e que sejam verdadeiras. Tá bem? Muito bem. Vamos lá, quem está concorrendo aí a uma viagem para a Ucrânia? Vamos para o texto seguinte. Eu só vou mandar vocês para a viagem se o pai e a mãe de vocês assinar uma permissão, tá certo? Olha, Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos ler juntos? O Espírito de Deus produz paciência, bondade, humildade. Paulo era um verdadeiro influencer, porque o que é isso aqui? Lanterna. Iluminava, tá certo? O que Paulo está dizendo ali que é o que realmente ilumina as pessoas é a gente ser aquilo ali. Não é ficar falando Bíblia, versículo para as pessoas só. Não é ficar cantando corinho para as pessoas só. É a gente ser aquilo ali, olha. Amor, alegria, paz, paciência, bondade. Isso é que ser uma luz de Cristo. É ser isso. É ser uma coisa boa para as pessoas. A gente só é a luz de Cristo quando a gente é uma coisa boa. A lanterna de Cristo só está acesa quando está transmitindo coisas boas. Senão não ilumina nada. Fale.
Ah. Abajur e luz. Igual abajur. Você tem abajur em casa? Não tem? Mas luz você tem em casa? Tem. É igual abajur e é igual luz. Exatamente. Certo? Muito bem. Isso aqui é para iluminar o que é escuro. Quem é que tem medo do escuro aí? Hã? Ah, é um bando de mentirosos. Olha lá. Ninguém tem medo de escuro. Quem é que tem medo do escuro aí? Hã? Eu tenho muito medo de escuro. Eu tô... Quando eu tô na sala, eu apago a luz, saio correndo. Quando acaba a luz lá em casa, eu corro para ficar do lado da tia Jussara. Entendeu? Eu já me encolho do lado dela ali. Escuro não é brincadeira, entendeu? Então, também tenho. Só que é o segundo, o que é que ilumina? O que é que ilumina o escuro? A escuridão é iluminada pela luz. Então, como é que a gente ilumina a vida das pessoas? É isso aí. É isso aí. Como é seu nome? Gabriel, forte candidato à passagem que a gente está sorteando aqui. Certo? Olha lá. Vai se preparando, Gabriel. Tira seu passaporte. Bom, vamos ler o outro texto. Agora, vamos ler todo mundo junto? Façam tudo para conservar, por meio das ações de paz, a união. Agora eu quero saber o que é isso aqui. Não é chave. Não. Quando você tem um monte de chave junto, como é que chama? Quando você tem um monte de chave junto, isso aqui é um molho de chaves. Um monte de chave junto é um molho de chave. Não é aquele molho que você bota na comida, não. Um molho de chave. Agora, o que é que segura essas chaves juntas? Chaveiro. Você tem um chaveiro. As chaves estão todas aqui juntas, estão presas. Tudo juntinho aqui. Muito bem. O que é que Paulo está dizendo ali? Paulo era um influencer. Olha só. Paulo era um influencer, então. Que era microfone de Deus. Que era uma planta verdadeira, não falava falsidades. Que era uma lanterna de Deus acesa por causa das coisas boas que ele fazia e que ele era. E em quarto lugar, Paulo era um influencer que mantinha as pessoas unidas. E que promovia essa união dizendo, olha, vamos manter a união, vamos nos manter juntos, porque é isso que o Evangelho tem que fazer com a gente. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês ouvirem um influencer que descobrirem que ele está falando mentira, já esquece esse cara. Deixa para lá, ou denuncia. Nosso amigo aqui está preparado para ir para a Ucrânia. Ou denuncia, entendeu? Então, influencer que fala mentira, a gente descarta. Agora, se você tem um influencer que fica promovendo briga, que fica promovendo ódio, que fica promovendo divisão, também não é uma pessoa boa de ficar ouvindo. Tem muito influencer que usa as redes sociais, o WhatsApp, fica mandando mensagem para dividir as pessoas, para botar umas pessoas contra outras, para disseminar o ódio das pessoas. E quando Paulo diz, Paulo, que era o verdadeiro influencer, ele diz, olha, o verdadeiro influencer promove união, promove unidade, promove harmonia. E o que mais me espanta é que está cheio de crente influencer provocando desunião e provocando briga. Então é o seguinte, aquele que é verdadeiro influencer de Deus, do Evangelho de Jesus, ele vai usar a influência dele para promover união, para promover harmonia. Diga. Pode dizer, você levantou o dedo. Esqueceu? Então tá bom, vai lembrando. Ok? Então tá bem. O que é isso aqui? Molho de chave.
Molho de Chaves. Agora eu vou terminar. A última coisa. Duvido vocês saberem o que é isso aqui. Vocês lembram daquela história que a madrasta chegava no espelho e falava o quê? Espelho, É. Eu assisti Branca de Neve 16 vezes quando eu era criança. E só passava no cinema, não tinha Branca de Neve na televisão, não. Meu pai e minha mãe me levaram para assistir 16 vezes Branca de Neve, que eu gostava daquele desenho, sabia todas as falas de cor. E tinha o espelho lá, certo? Agora, para que serve o espelho? O espelho reflete a sua imagem. Bom, vamos ver o texto, o último texto, vamos lá. Vamos ler junto. Sejam imitadores assim como eu sou imitador de Cristo. Sigam o meu exemplo. Então, a gente precisa refletir a imagem de Cristo. Ser o exemplo de Cristo. Então, o que Paulo falava? Paulo falava assim, olha, vocês podem me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Eu estou imitando Cristo e vocês podem me imitar. Olha que coisa bonita, que influencer legal esse. O influencer que diz assim, olha, vocês podem me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Cristo é o meu exemplo e eu quero que vocês tenham também Cristo como exemplo, como eu tenho. Esse é um influencer muito bom, porque é um influencer que reflete o que Cristo é, reflete o que Cristo está ensinando. E é esse tipo de influencer que Paulo era, e é esse tipo de influencer que nós devemos ser. Então vamos recordar? Vamos lá. Primeira coisa, Paulo era o que do Evangelho? Microfone. Ele era um escolhido de Deus para falar aos outros sobre o Evangelho. Segunda coisa, que tipo de influencer ele era? Verdadeiro. Ele só falava coisas que podiam ser conferidas e eram verdade. Então, o influencer bom é aquele que fala o que é verdadeiro. E aí, o que ele fazia na vida das pessoas? Iluminava a vida das pessoas com as virtudes do Evangelho que ele tinha aprendido e que mostrava para as pessoas. E o que mais que Paulo ensinava para as pessoas? Hein? E o que ele ensinava? Ensinava a serem unidas, ensinava a harmonia, ensinava a união. E por fim, ele refletia a imagem de quem? De Cristo. Ele dizia, olha, eu sou a imagem de Cristo. Quando vocês olham para mim, vocês veem o que Cristo ensinou. O que Cristo queria que eu fosse. Eu sou aquilo que Cristo queria que eu fosse. Então eu sei que vocês gostam muito da ideia do influencer, tem até seus influencers de preferência, provavelmente. Mas eu quero lembrar que vai para a Ucrânia. Jesus é a maior influência, como lembrou aqui o Gabriel, e nós devemos ser a maior influência para as pessoas, tá bem? Lembrou o que você ia dizer? Então diga. Porque ele sabe o nosso coração, não é isso? Ele olha o nosso coração e, muito bem, palmas para ela, que ela deu uma excelente contribuição. Vamos encerrar então, vamos orar? Deu para lembrar tudo? Vamos ser influencers de Deus como Paulo era influencer de Deus, tá bom? Não gosta de pessoas brigando. É, pois é. Olha, ele está me dizendo aqui que não pode ir para a Ucrânia porque está em guerra mesmo. Rapaz! Então, Gabriel,
Eu nem desconfiava disso. A viagem para a Ucrânia não vai rolar. Ah, vai ter muita gente querendo comprar. Vamos orar, gente? Então, vamos. Tá bem. Vamos orar. Todo mundo agora, vamos falar com Deus. Pai querido, nós pedimos que possamos ser cada vez mais pessoas que influenciam, crianças que influenciam, adultos que influenciam, mas que sempre influenciam com o Evangelho na vida. Faz isso conosco, nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora vocês vão voltar para o lugar devagar e com cuidado.